amor reina nos corações. Quando o homem controla as emoções. Quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações. Quando o homem controla. Basta aqui, nossa senhora, só esse toquinho de mim, só isso. Quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. A terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim,
Você que está cansado, Amiga, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho já que viu? vai levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Oh, irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Boa noite, Cida, beleza? Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde Opa, gente, estiver, ai, que caiu aqui, voltei. te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar amar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Todo mundo bem, não, gente. Quando lutas vierem me derrubar, firmemente eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Oh Deus, Então não importa onde estiver, um
vale, no monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Mais um? Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Nossa gratidão, Toninho.
Aquele abraço. Cida, boa noite. Boa noite, amigão, beleza? Boa Rafael. noite, Sejamos todos nós Hugo, bem-vindos à Rafael. Fraternidade Espírita. Diga, Rafaela. Boa noite, Xarai. Eu sou o Antônio. Rafael, uai. Tá apresentando, uai. Pois é, sejamos todos nós bem-vindos. Nossa irmã Rafaela, seja bem-vinda. Antônio José, seja bem-vindo. Que Amém. Deus possa estar nos iluminando neste momento. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que tivemos, pela noite que inicia, por esse momento de estudo e reflexão do Evangelho do Cristo. Então, a nossa gratidão a Deus. A nossa gratidão a Jesus, o nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a terra e deixou seu exemplo para que possamos seguir. E nos disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós sigamos esse caminho que Jesus nos trouxe, a verdade e a vida que ele vem nos ensinar. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da fraternidade, que neste momento as nossas vibrações, as nossas energias positivas possam estar indo de encontro a todos os nossos irmãos que estão encarnados e desencarnados. Os meus bichinhos resolveu entrar na prece. Então, que Deus possa estar intuindo o nosso irmão para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento e do nosso lado abrindo os nossos corações. Seja bem-vindo e você tem uma hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. São Antônio, seja bem-vindo. Quase não ouço você. Você já está na hora, podemos iniciar o programa? Já? A oração já foi feita, a prece, tudo bem? Já? É porque eu quase não ouço você. Vocês estão me ouvindo? Então, boa noite a cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sim, estou ouvindo. Jesus nos abençoe, né? Hoje e sempre. E como foi citado pela nossa companheira, nós optamos em trabalhar hoje a parábola dos trabalhadores da vinha. Uma coisa muito interessante, antes de nós iniciarmos aí a nossa interação com vocês, é que eu trabalho e tenho comigo que as parábolas que a gente tem sempre trabalhado, as parábolas de Jesus, elas têm um propósito na época, ok? E um propósito para os dias de hoje. Lá nós temos um exemplo, um ensino gratificante, mas que traz-nos a condição de nós nos entendermos como espírito que estamos a caminho da evolução. Eu acho que precisa de ler a parábola ou não precisa? O senhor é que sabe. Fica a critério. Todos conhecem? Se quiser, a gente lê. Pode ler. Então, estamos com o livro na mão aqui, vamos ler. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo, perto da hora terceira, viu outros homens que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide todos vós para a minha vinha, e dá-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo ainda outra vez, perto da hora sexta, e nona fez o mesmo. E saindo perto da 10ª hora, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhes: Por que estão ansiosos, tais ansiosos, todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou.
Disse-lhes ele então: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando, os que tinham ido perto da hora undécima receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Estes, por sua vez, trabalharam uma só hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, e quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, ou seja, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ou vice-versa, como queira. Porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 20, nos versos de 1 a 16. Então, o que nós vemos aí? Que Jesus conta àqueles que estavam ao seu redor, seus discípulos, entre outros, a história desse fazendeiro, né, proprietário dessa vinha, que vai em busca de pessoas para trabalhar em sua propriedade, né? E que encontrou alguns homens de madrugada, contratou-os para um dia de trabalho, por um denário, conforme nós vimos aí, e são novamente às 9 horas, isso traduzindo aquelas horas que estão afirmadas lá, de manhã, e contratou outros homens que estavam desocupados também para o trabalho. Repetiu ele o mesmo procedimento às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde, para que então fizessem o trabalho esses, lembrando-nos que trabalhariam somente 1 hora, até que o turno do expediente se terminasse. E vemos também aí, no decorrer, que no final do dia ele chama o seu imediato, ou seja, o seu mordomo, né, para que acertasse as contas com esses trabalhadores. E como vimos que isso é do homem, alguns trabalhadores perceberam que haviam recebido a mesma quantia daqueles, né, que trabalharam somente por 1 hora e ponderaram. Achavam que aquele homem estava fazendo injustiça, pois pagava exatamente o que, né, o que estava pagando a eles, ou seja, o que ali lhes havia combinado. E aqui a gente já tem uma análise verdadeiramente do que é o ser humano. Esse ser humano que está a caminho da evolução espiritualmente. Isso ainda pelo fato de nós sermos espíritos que vivemos no mundo de expiação e provas, cabe-nos essa condição de nos queixarmos. Isso, o exemplo que é dado aí, nós vivenciamos no dia a dia, no nosso dia a dia. Nós achamos perfeitamente que no nosso direito somos mais merecedores do que aquele a qual temos como semelhante, indiferente de que o trabalho seja por igual, ou se seja menor, ou se seja maior, mas cabe-nos essa reclamação. E essa é uma das propostas que Jesus, através dos seus mensageiros, instrui Kardec, lá na confecção do Livro dos Espíritos, na questão 67. Quando ele questiona, já falamos algumas vezes aqui, aos espíritos, qual o objetivo da reencarnação. Então, ele deixa bem claro que, entre outras situações... Antônio, licença. Licença, Antônio. O que é 67? Desculpa, eu não estou ouvindo você. O que é 67? Espera um minutinho, eu vou colocar o fone aqui para ver se eu ouço, porque eu não estou ouvindo você. Está dando, acima de tudo, está havendo uma trepidação de voz aí. Só um instante, por favor. Por favor.
Pode perguntar. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pergunta, Rafaela. O microfone dela está desligado. Mas vamos continuando aqui, aí ela nos interrompe precisão. Então, nós vemos que isso faz parte do nosso dia a dia. Nós... Não, o que é MEASEC? Não, Desculpe, tá eu não... barulhado. A questão Que é 167, para você 67? explicar para ela. É a questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da É o reencarnação? quê? Essa é a pergunta que Kardec fala. Ele dá, entre outras respostas, Isso, eu que te perguntei. o propósito da reencarnação dá o direito ao homem, ou seja, a escolha do homem, à sua evolução espiritual. Ok? Mas se você tiver um lápis aí, anota. Melhor ou pior? Desculpe, eu não estou entendendo, viu, Ademir? Tá bom. Ô, Raquel, do lado pra melhor Rafaela, ou anota pior? no site. Ô, Rafaela, anota a pergunta aí que depois a gente lê e te responde no chat, tá bom? Tá bom, beleza. Continuamos? Podemos continuar? Sim. Bom, então, diante desses fatos, como falamos, né, isso cabe-nos, está dentro da nossa proposta evolutiva. É nós acharmos que nós temos mais direito do que o nosso semelhante. E essa não era a proposta de Jesus. Sabemos perfeitamente que Jesus veio a nos dar a condição principal da justiça, ou seja, ser justo, do amor e da caridade. Esta era a proposta de Jesus no meio dos homens. Não outra. Mas aqui, ainda assim, ele dá-nos o exemplo da questão soberba, ou seja, daquele que infelizmente... Vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo? Então, diante dos fatos, ele dá-nos essa condição na época. Está ouvindo perfeito, pode continuar. Tá. Então, ele dá-nos essa condição de que nós tragamos para o dia de hoje e mudemos o nosso condicionamento referente a essas propostas. Mas ainda assim, naquela época, o homem sabia pouco. Ele precisava de ouvir, de receber de Jesus situações ou histórias, como essas que nós bem conhecemos, que ele nos traz nos evangelhos, para que assim pudessem, né, se despertar para a realidade. E lá, ainda no livro de Mateus, lá no capítulo 19, no verso 27, Pedro questiona Jesus. Olha só para vocês terem ideia. Nós deixamos tudo e seguimos a ti, Senhor. O que é que nós vamos ganhar com isso? Ora, Jesus não avaliava o homem ou não avaliava o seu trabalho da forma que nós o fazemos nos dias de hoje. Por isso, um dos porquês dele ter contado essa história a esses companheiros que o cercavam naquele instante. Ainda nos dias de hoje, o homem necessita de esclarecimentos, ele necessita de respostas para ver se condiz com aquilo que é o seu momento, que é a sua preocupação, o seu queixume por aí afora. Então, nós vimos que Jesus, ele buscava aquele seguidor, ou seja, buscava alguém, né, para que caminhassem com ele, mas sem momento algum justificar ou avaliar o quanto ou a forma o que o homem ganharia. E João é muito claro também lá no livro das Revelações. E lá no capítulo 22 ele fala o seguinte: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Nós somos merecedores do trabalho edificante, digno,
Isso é relativo a qualquer ser. Nós somos merecedores de propostas que nos induzam ao bem, ao amor, à fraternidade. Nada mais dignificante do que um homem, entre nós aqui, ou seja, no nosso meio, bater a porta numa campanha de quilo e buscar o alimento para o seu semelhante. Porque ali ele está trabalhando, ali ele está obrando em nome de Jesus, baseado numa proposta que nós bem sabemos, que é alimentar aquele que menos do que ele tem. Aqueles homens já eram ociosos por si, como nós vimos aí no decorrer da história. Eram homens que aguardavam, de uma forma ou de outra, oportunidades, evidentemente para o trabalho, para que, através desse trabalho, pudessem oferir algum ganho. E foram todos eles trazidos. E vimos que o trabalho foi composto dentro de cada etapa, ainda que na igualdade, e recompensado cada um. É gratificante nós entendermos que, quando você tem em mente, ao estar com um grupo de companheiros, às madrugadas, levando lanche a tanto quanto os outros que estão pelas ruas, ainda que cada um pense de uma forma diferente do outro, ainda que cada um esteja menos adiantado que o seu semelhante, mas cujo propósito se faz numa só oportunidade. Certa época, fazíamos, acho que já narrei isso para vocês, esse trabalho na madrugada. Já era lá para as quase 2 horas da manhã, com o pessoal lá do Luz de Humildade. E até que nós paramos com uma chuva tênue, aquela garoa, paramos numa esquina, lá no bairro do Prado, e vimos lá um casal deitado dentro de uma caixa. Aquelas caixas de geladeira antigamente eram de compensados, estavam lá. Isso aí não. Desculpe, eu não consigo. Não, você fala. Eu não consigo ouvir, viu, Ademir? Rafaela, anota no chat que depois a gente te responde. Eu sei. Você querer que eu tentando tirar do áudio, aí volta, desvolta. Então, essa companheira nossa, tá cheio de terra. Entendeu? Volta, aí meu celular cheio de terra. Aí... Eu não sei que esse celular tá arrumando. O celular tá doido. Então, Ademir, quando falar, como estávamos dizendo, a nossa companheira naquela noite falou: nosso companheiro, o senhor aceita um lanche? E ele ficou muito feliz, falou: aceito. Sirva primeiramente a minha esposa, que estava deitada ao lado dele. Mas antes nós gostaríamos que o senhor nos desse como recompensa o maná. E muitos não sabiam exatamente o que se tratava daquele maná. Quando um companheiro nosso, Edmundo, profere o Pai Nosso como uma prece, e ele se sente assim muito feliz. E ao término ele fala: agora, por favor, sirvam primeiramente a minha esposa. Então isso é gratificante, porque você cresce com essa situação. Nós vimos ali um companheiro em situação bem delicada, não é? Que recebe aquele sustento do momento, não é? Mas engrandece o seu semelhante, aquela senhora que estava do seu lado. Então, é exatamente um dos porquês que a gente vê nesse estudo, daí, nessa
nessa história de Jesus, é exatamente que o homem precisava não se considerar maior do que o semelhante, do que seu próximo ali, mas que eles estavam todos sendo equiparados por igual, para que todos recebessem também nessa igualdade esse calento de Jesus, digamos assim. E Paulo, não podemos esquecer em momento algum que na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, ele diz o seguinte: o que planta e o que rega tem só um propósito, e a cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Ou, em outras palavras, a cada um será dado segundo as suas obras. Agora, se nós buscamos uma evolução, se nós buscamos um adiantamento moral, espiritual, é necessário que nós entendamos essas propostas, aquilo que nos é dado. Existe uma obra chamada Boa Nova, que todos têm, que lá nessa obra tem o capítulo 9, cujo título é Velhos e Moças, ou Moços, como queira. E lá nós vemos dois apóstolos colocando-se num processo de superioridade em relação a todos aqueles outros a qual Jesus havia escolhido. E Pedro se sente numa condição bem para baixo diante daquilo que estava sendo ditado ou citado por aqueles dois outros companheiros. E ele faz com que Jesus note o que estava ali acontecendo, aquela sua preocupação. Mas o ideal seria que vocês buscassem depois esse livro, lá no capítulo 9. O título é Velhos e Moças. Nós vamos ver o porquê da equiparação que Jesus traz ao coração do homem, ou seja, da procura da igualdade que Jesus professa ao coração do homem. Não é aquele maior e aquele menor. Nós vamos ver que é interessantíssimo e vai fazer com que nós paremos até um pouco no inteirinho daquela leitura, ou algumas vezes, para nos encontrarmos ou nos acharmos dentro daquele texto do nosso querido irmão X. Então, Paulo é muito claro quando ele afirma, né, que seremos recompensados de acordo com o nosso trabalho. E ao homem que trabalha mais horas do que o outro, que se acha que deverá ser recompensado em maior quantitativo, aos olhos do amor, do bem, da igualdade, a caridade que ele presta, ou o processo que ele realiza naquele momento, ele tem por igualdade entre todos. Não há maior e nem menor. Não há maior e nem menor. E ele ainda é muito claro, né? Quando ele fala lá no livro de Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, ele fala lá no capítulo 4, lá no verso 8, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está lá. Isso é maravilhoso, porque Paulo, à medida que ele questiona Jesus naquele derradeiro instante: Senhor, o que queres que eu faça? Ali ele já compreendia, ou passou a compreender, tudo o que era necessário. Desde agora, continuando, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, Paulo, naquela condição já, ou seja, do vaso, ou do apóstolo principal ante aquelas situações, ou foco que era necessário atingir, ele reconhece isso aí. Que por mais trabalho que ele tenha sido feito por ele, que tenha sido feito por ele, ou por trabalho dentro de uma razoabilidade, para Jesus ele seria o mesmo homem. Ele não seria, hipótese alguma, em momento algum, mais arraigado do que verdadeiramente deveria ser. E nós vimos aí que ele foi preso, foi apedrejado,
foi censurado inúmeras vezes, mas ainda assim ele continuava com essa proposta, né? Pois uma coisa ele deixou claro à medida que ele começou a trabalhar dessa forma. Não ser o maior ou querer ser o melhor dos merecedores, mas estar dentro de uma igualdade, ainda que na condição de homem de tamanha escolaridade que ele tinha, ele chega ao ponto de dizer que já não era ele quem vivia, mas que o Cristo vivia. Não sou eu, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive. E é exatamente esse, talvez, a maior dificuldade nos dias de hoje. Quantos companheiros que adentram as casas de caridade, seja lá evangélica, protestante, católica, budista, e no nosso caso, a casa espírita. Quantos companheiros que verdadeiramente buscam ali aquilo que lhe é necessário para um ajuste dentro do campo evolutivo. E de que forma eles buscam aquilo ali, ou aquela posição. Quantos companheiros que buscam dentro da casa espírita simplesmente uma resposta, e ao tê-la, deixam-na de uma forma que para ele é indiferente. Mas quantos outros companheiros que se propositam à medida que têm como base a resposta recebida, a trabalharem pelo seu semelhante, a tarefarem dentro dessa casa religiosa. Quantos são esses companheiros? Esses já sabem que o mesmo pagamento que aquele que foi buscado uma resposta recebe como base, como bálsamo, é a mesma que eles recebem e que lhes dá a condição para se agregarem a essa comunidade em benefício do seu semelhante. A casa de Francisco de Assis, ela, periodicamente, ou seja, a cada 3 meses, fazia uma visita ao centro Irmão Flores, lá no bairro de Citrolândia, e nós levávamos 150 cestas. 150 cestas básicas nós levávamos. Porque esse trabalho ele era adicionado a várias casas e cabia-nos as nossas visitas a cada 90 dias. Nós entregávamos lá naquela casa de luz 150 cestas a 150 assistidas. Até que uma bela manhã, quando antes desse trabalho, com a equipe do Francisco de Assis, nosso querido Zé Cacelli, que Deus o tenha num lugar maravilhoso, como obreiro da caridade, tenho certeza disso, nós fazíamos uma interação dentro do auditório, seja uma pequena palestra aí de 30 minutos, 40 minutos. Quando numa manhã, uma companheira, após estarmos lá, levando o evangelho, a palavra do evangelho, levanta a mão e questiona: o senhor permite-me uma pergunta? É claro, por gentileza. Será que diante do que que o senhor está dizendo aí, desses talentos, dessa condição da semeadura desses talentos, eu sou merecedor de estar aqui todo mês recebendo dos senhores essa cesta básica que compõe dentro do meu lar uma quantidade bem satisfatória aos meus filhos, porque a minha vida é muito tributada. Eu pergunto: será que sou eu merecedora por vir aqui somente buscar essa cesta básica? E ali, naquele instante, nós vimos ali que aquela companheira nossa, de uma forma ou de outra, ela, sensibilizada por si, precisava de respostas. Será que eu não estou sendo egoísta em relação a todos esses que estão aqui? Foi quando, assim por uma intuição, veio-nos à cabeça exatamente o verso 47 do capítulo 5 de Mateus.
E foi dado a ela essa resposta, esclarecendo, evidentemente, que se nós estivéssemos fazendo aquilo somente para aqueles que eram merecedores, o que estaríamos fazendo de especial? Qual seria o nosso galardão? Qual seria a receptividade daqueles espíritos que estavam ali nos auxiliando, aquela pleiade de espíritos maravilhosos que davam-nos assistência, focando aquele trabalho? E se ela, que se achava naquela condição de uma pessoa talvez não merecedora, nós entendíamos de uma forma diferente, porque ela era mais um ou mais alguém da qual era nos dada a oportunidade do trabalho, que era o amor, que era a justiça, ou ser justo, e principalmente o da caridade. E ela se sentiu satisfeita com a resposta, feliz. E nós, vocês estão me escutando? Então, e nós nos sentimos mais felizes ainda. Eu estou tendo pico de energia, viu, gente? Estão me ouvindo? Tranquilo, mas não deu queda, não. É, o meu deu, que apagou, mas voltou. Mas então Aqui não deu aquela queda, não. pessoa... Oi? Aqui não deu queda, É não. engraçado. Então aquela companheira, acima de tudo, ela, diante daquilo que ela se propôs, de nos arguir, de nos questionar, deu-nos principalmente uma oportunidade muito interessante na resposta. Era de que onde nós verdadeiramente, aqueles que estavam lá fazendo o trabalho, se colocavam. Tínhamos companheiros ali que vinham de Venda Nova, da Cidade Nova, entre outros locais, que em momento algum colocaram-se atípicos em relação à distância que estariam, ou do tempo, ou do horário que deixariam os seus lares para estarem conosco naquela tarefa. Ou seja, a cada um foi dado por igual naquele exato momento, que era o Evangelho, que era o amor, que eram as palavras de Jesus contidas na gratidão, principalmente. Eu sempre questiono companheiros nas casas que a gente está sempre trabalhando, de qual é a sua felicidade naquele exato momento de estar ali como tarefeira, onde verdadeiramente Jesus os toca, ou os tocou para que estivessem ali, trabalhando com perfeição, trabalhando principalmente com amor. E muitos deles nos davam como resposta que o salário que eles recebiam naquele exato instante, naqueles momentos que eles estavam ali tarefando, é o mesmo salário que outros companheiros que em condições de trabalho superiores, ainda que naquela fraternidade ou naquela comunidade, faziam. E que não se queixavam em momento algum de estarem merecendo ou recebendo menos um valor a menos, ou alguma coisa a menos do que aqueles que ela tinha por ideia de serem tarefeiros de maior nível dentro daquela casa. E isso é o que nós precisamos de ouvir, gente. Não nos preocupemos que vale mais o presidente de uma casa religiosa em relação àquele que faz a limpeza. Não nos preocupemos em momento algum àquele companheiro que busca confortar através das suas palavras no presencial, aquele companheiro que vai aflito em busca de uma solução. Porque nós sabemos que para os espíritos, que para a espiritualidade, que para Jesus, somos merecedores por igual. Em uma das obras de André Luiz, parece-nos, dois companheiros desencarnam no estado do Rio de Janeiro,
que são acolhidos na colônia de Nosso Lar. E lá, numa breve entrevista com um dos mensageiros, para que tomasse, assim, uma ideia de onde e como começar um trabalho direcionado ao conforto espiritual daqueles companheiros, um deles repara num campo, uma outra entidade, um outro espírito, trabalhando na faxina de uma das instalações daquele setor, daquela comunidade. E ele, de longe, dá uma cutucada no seu semelhante, ou seja, naquele outro companheiro que estava com ele, e fala, observa quem é aquele, nós o conhecemos. E com muito custo ele fala, aquele não é o Clarencio. E André Luiz nos fala abertamente que sim, era exatamente Clarencio quando começou o seu trabalho, até tornar-se ministro de um dos departamentos de Nosso Lar. E aquilo não mudou em nada aquele companheiro, que fazia as limpezas necessárias naquele. Até muito pelo contrário, serviu ali de exemplo para aqueles dois que, se porventura achavam que deveriam ter propósitos maiores ali, de merecimento, repensariam naquelas suas propostas. E nós vimos que Clarencio torna-se um grande benfeitor, ainda que de uma forma diferenciada dentro daquela comunidade ou daquele departamento. Então, que o estudo de hoje traga-nos, assim, abertamente, a proposta de nós nos acharmos diante dos nossos semelhantes, ou da forma que nós devemos nos achar diante dos nossos semelhantes. Aqui, nessa parábola, o que nós podemos aprender com ela? Aprendemos o seguinte, que Jesus, ao narrar essa parábola ali, ele deixa bem claro que a nossa vida material e espiritual estão atreladas verdadeiramente ao que ele disse ali. Ou não? Claro que estão. Ou seja, é um alerta de Deus a todos os cristãos que estão envolvidos de forma intensa na sua obra, na obra de Jesus. Porque se estamos dentro de uma comunidade religiosa, nós estamos por igual. Se acharmos que somos superior, ou que deveríamos ser mais respeitados do que aquele outro que está em uma posição de trabalho de forma inferior. Quem busca a sua própria evolução e demonstra a graça que poderia torná-lo eficiente, podemos dizer assim, no serviço de Cristo, que faça dessa forma no campo da igualdade. Porque não é a intensidade e a duração do esforço de cada um que nos é recomendado por Deus. Mas uma coisa muito interessante. Primeiro, a motivação e a duração do nosso esforço é que nos recomenda verdadeiramente a proposta do Criador para cada um de nós. Então, repito, não é a intensidade nem a duração. Eu acho que nós já somos motivados para quem tem uma ideia básica daqueles dois companheiros que passam pela estrada e veem o seu irmão deitado no chão, ferido, e passam direto, homens que tinham grande conhecimento dos ensinamentos de Deus na época. E, curiosamente, aquele que era um dos que mais afastado vivia, é que da guarida aquele nosso irmão. Ou seja, valeu a motivação daquele nosso companheiro. Valeu a fidelidade que ele tinha, principalmente contigo.
Porque seguindo ante aquele seu trabalho, né, ele, por sua vez, abre um instante e vai trabalhar, obrar, embasado naquilo que ele cria no seu coração. Porque eles não eram ateus. Os samaritanos, eles não eram ateus. Tinham sua forma de acreditar, de crer. E essa aqui é o segredo de tudo isso aí. E Paulo é muito claro lá em livro de Efésios, lá no capítulo 6, ele fala: é possível trabalhar para Deus e ainda assim não fazer a vontade dele no coração. Ou seja, diferente de que nós somos filhos do mesmo Pai, do Criador, como queira, nos é possível trabalhar, mesmo que nós não façamos a sua vontade. E é aí que o homem precisa se auto-reconhecer. É aí que o homem precisa se achar. O amor de Deus, meus companheiros, é suficiente e livre para todo aquele que se aproxima dele, mas que se aproxima dele através da fé. E nós temos conhecimento de algo que diz o seguinte, que a fé sem obras é morta. Não é isso mesmo? Repetindo, o amor de Deus é suficientemente livre para todo aquele que se aproxima dele. Isto pela fé, gente. Mas as nossas obras contam. E voltando lá naquela história, foi exatamente o que poucos ou quase aqueles que se diziam os primeiros não reconheceram isso. Que estavam trabalhando, a não ser pelo denário que estariam recebendo. Porque não adianta. Se você coloca um elemento para trabalhar numa obra sua, e ele não trabalha com afinco, com amor, ele vai fazer um monte de coisa errada. Não tem dúvida nenhuma. O pedreiro vai deixar de usar a linha do nível, ele vai achar que é daquela forma que ele entende. Ou seja, então ele trabalha dentro daquela proposta, embasado na sua própria fé, nesse caso. Ou seja, ele está trabalhando condizente à sua capacidade profissional. Então vamos lembrar de tudo isso, meus irmãos, do que nós somos capazes, do que nos é lícito, do que nós podemos fazer quando Jesus nos compactuou a condição de homens de bem. Quando Jesus nos deu a condição ao chamar-nos para sermos os seus discípulos ou os seus apóstolos. As suas maiores preocupações foi quando Jesus é crucificado, dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E as suas maiores preocupações é que eles não tiveram a oportunidade de mostrar a Jesus que eles estariam trabalhando em benefício não próprio, mas em benefício do seu semelhante. Até que, num certo momento, em uma das suas estadas já na condição de materialização, digamos assim, ele fala àqueles nossos irmãos que estava, naquele exato momento, tirando-os da condição de discípulos, mas outorgando-lhes a condição de apóstolos. E que fossem eles, a tanto quantos os lugares assim, que o fossem, e levassem a sua boa nova. Isso está lá no capítulo, no verso
15 do capítulo 16 de Marcos. E assim foi feito. Vimos proezas de Pedro e seus companheiros, já na condição de apóstolos. Para quem tem o hábito de ler a Bíblia, o livro dos Atos conta-nos uma história maravilhosa que eu sempre falo. A entrada de Pedro e parece-nos que João, em Formosa, quando naquela manhã um companheiro todo dia era levado para pedir a sua esmola. E eles, já nessa condição de trabalhadores da Boa Nova, de edificadores da Boa Nova, dentro da igualdade, sem achar que um merecia mais do que o outro, deparam com aquele companheiro que lhe estende as mãos e fala: dá-me uma esmola. E Pedro, na sua mais digna posição de homem simples, de obreiro, de trabalhador da seara de Jesus, diz a ele: meu irmão, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Levanta-te e vá aos teus. Esses companheiros já estavam trabalhando nessa igualdade. Quando vocês verem lá, nesse livro, esse que eu peço a vocês que leiam, lá no livro Boa Nova, esse capítulo 9 lá, Velhos e Moços, nós vamos ver que exatamente como essa palavra nos mostra aí, que Tiago parece-nos, não me lembro, e André, não me lembro mais, se achavam na posição de mais jovem, que eles iam arrebentar, popularmente falando, quando Jesus os liberasse para o trabalho. E Pedro, ali no canto, ouvindo aquilo tudo, se achou, por ser o apóstolo mais velho, se achou incapaz em relação à mocidade, à jovialidade daqueles. Quando Jesus, já estou até contando a história, mas quando Jesus, diante dos fatos, observa que os que achavam, como no caso daqueles que se achavam que deveriam receber mais, que aqueles companheiros, seus apóstolos, que achavam ser superiores pela jovialidade em relação a Pedro, digamos assim, Jesus interfere e diz que é necessário a semeadura, mas o que sacia a fome é o fruto. Ou seja, que a jovialidade era capaz e própria para o trabalho a ser edificado a partir de então. Mas que o resultado, possivelmente, de tudo aquilo estaria na vivência daquele nosso outro companheiro. Não na condição de saber mais do que os outros, mas pela a idade que o mesmo tinha, a vivência que o mesmo tinha. Como nós falamos, é por aí que nós devemos trabalhar. Nunca desanimem, nunca. Por mais que nós sejamos arrogados, por mais que nós sejamos administrados, que nos preocupemos em mostrar, por igualdade, a nossa capacidade. Lá no livro do Salmo, no Salmo 107, no capítulo 1, é muito clara essa resposta. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. É o que nós precisamos de ter conosco. A cada passo, a cada trabalho edificante, entendemos que a misericórdia de Jesus é-nos para sempre. Equiparar aqueles companheiros que achavam que deveriam receber mais do que aqueles outros, é nos entendermos que estariam verdadeiramente construindo o seu templo sobre o lamaceiro, porque as verdades ou as qualidades que eles poderiam nos dar eram impróprias, não tinham essas qualidades. Estariam, por qualquer momento, a ruir. E o homem que dá graça àquilo que ele traz verdadeiramente dentro do seu coração, ainda que ele se sinta na condição de achar que ele está recebendo em desigualdade, ou seja, menos do que aquele, que menos do que ele fez,
é um homem nessa condição. E assim Jesus fala, se não me engano, ao mesmo Pedro, não é? Para que ele edificasse o seu templo sobre a rocha sólida. O que é essa rocha sólida? É a verdade, é a compreensão, digamos, é o caminho. Analisem tudo que nos passa no dia a dia, no campo pessoal, dentro do nosso lar, no campo profissional, dentro do nosso trabalho, e vejamos se nós, que possamos ser superiores a outros funcionários, devemos concluir que as qualidades recebidas dentro daquele trabalho, dentro do lar, devem ser diferenciadas. Não é impróprio, não é mistério para ninguém que a verdadeira luz que nós temos é aquela que está dentro do nosso lar. Porque ela nos espelha, ela nos floresce. E digamos que ela será o nosso guia para onde quer que estejamos indo. E que no meio de todo aquele condicionamento daquela luz, está ao nosso redor companheiros outros que tiveram menos oportunidade do que nós. De que em vidas passadas, por motivos quaisquer, receberam uma condição de estarem dentro daquele mesmo lar como pessoas na sua igualdade. Não tenhamos dúvida nenhuma de que são os nossos adversários de vidas passadas, mas que ali cabe-nos a igualdade, cabe-nos ter, como família, principalmente no campo educativo, um alinhamento por igual, sem julgar, sem ser julgado. Não é o que aconteceu lá com aquele companheiro nosso, lá no livro de André Luiz, o Segismundo, na sua reencarnação, que pede encarecidamente para que ele voltasse na condição de filho daquele a qual ele havia assassinado no passado, na condição de filho da qual aquela que lhe seria mãe ele havia levado ao campo do prostíbulo, da prostituição, e sem momento algum pedir àqueles que lhe seriam pais que houvesse um diferenciamento entre eles, mas que eles viessem na condição de que a mesma moeda que caberia a cada um fosse lhes dada por Jesus, para que assim fizessem esse mesmo pagamento, a condição para a evolução de cada um. Falar para vocês que eu sou um homem perfeito, absolutamente. Eu talvez seja o mais imperfeito de todos que aqui se encontra nesse exato momento. Mas coube-me, embasado pelos próprios espíritos, a estar trazendo, da forma que eu estou recebendo o meu denário, a qualificar-me como igual a cada um de vocês, que igualmente recebem esse mesmo pagamento. Uns falando e outros ouvindo. Então pensem em tudo que eu estou dizendo. Eu sempre peço nos estudos que eu vou fazendo, por essas casas afora, para que nós possamos ter momentos em que paramos em algum lugar nos nossos lares e começamos a fazer uma análise, uma autoanálise, para ver onde nós podemos melhorar. Ou o que nós não fizemos para merecermos estarmos na igualdade, para acharmos essa possibilidade. Santo Agostinho fez isso. Ele narra perfeitamente lá na questão 919, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Ele narra toda a tarde quando chegava do seu trabalho na rua.
O que é que eu não fiz hoje que me fosse de merecimento? Ou que não fosse de merecimento daquele que à minha frente parou? Então pensem em tudo isso aí. E que nós possamos jamais reclamarmos que o nosso semelhante está, ainda que por mais trabalho que ele não possua, ou por menos trabalho, que nós não possamos reclamar desse nosso irmão. Porque temos que entendê-lo que Deus nos é Pai por igual. E Jesus, todos os momentos, nos qualificou como seu verdadeiro irmão, ou seus verdadeiros irmãos. Eu acho que o tempo bateu. Muito obrigado, viu? Perfeito as reflexões, bacana demais. Que aí a gente vai compreendendo que não importa onde estamos, precisamos florescer. Né? Verdade. 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 E aí a gente quer, às vezes, colocar o nosso irmão está em situação melhor ou pior. E é o que o senhor está trazendo aí para a gente, que quando a gente chega do lado de lá é passado uma régua, então todo mundo é igual. Somos filhos. Gratidão. Joana de Termina Cousa, com a só gente para com uma prece, finalizar. pode ser? Pode, mas só para finalizar. Joana de Cusa, como nós sabemos, ela, quando estava para ser queimada na fogueira, juntamente com, parece-me que seu filho, ela é cutucada por um daqueles centuriões que pergunta a ela: esse seu Deus, esse seu Pai, só te ensinou isso? A morrer queimada? E ela foi muito lógica em dizer para ele: não. Ele ensinou-me também a perdoar, porque você é igual a mim. Senhor, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, a Tua paz, o Teu amor, princípio edificante para todas as nossas propostas, se faz presente como sempre. Assim, abrimos nas oportunidades que nos são dadas nesse instante, de agradecer-te verdadeiramente pela oportunidade, pelos companheiros do plano espiritual, companheiros estes vivenciando o campo da ignorância, que foram trazidos por teus mensageiros, a todos esses lares que aqui se comprazem ou que se fazem, para igualmente ouvirem a tua palavra, ou seja, a palavra do teu evangelho. Agradecer a ti, Senhor, para que esses mesmos companheiros, iniciados nesse bom senso, nesse aprendizado, por esses mensageiros, sejam levados às casas cuja proposta da continuidade será o teu amor. Agradecer a cada um desses nossos irmãos que aqui se encontram, Senhor, que deixando as suas atividades para o fim de domingo, igualmente se encontram conosco, abraçados à tua proposta, emanados em tua luz. O nosso muito obrigado. Mas o nosso muito obrigado de coração, Senhor. Quando falas que somos merecedores do teu amor, que somos merecedores da tua proposta e da tua vontade, não temos dúvida nenhuma disso, Mestre Jesus. Nosso agradecimento. Agradecimento de fato. Muito obrigado. E que a tua paz continue permeando os nossos lares, as nossas atividades. E que louvado seja, Senhor, o teu nome. Hoje, agora e sempre.